O problema é que, vivendo no meio urbano, nas cidades, né, os morcegos acabam entrando em contato com as pessoas. E aí é que mora o perigo. Você vai ver agora a história do Marcelo, um estudante de teatro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que acabou tendo um problemão por causa de um morcego. Quem conta pra gente é o repórter Cauê Fabiano. Fala, Cauê. Rodou. O Marcelo tem 21 anos e mora com a mãe e a irmã no centro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A vida ia muito bem, obrigado, até que algo inusitado aconteceu. Foi sábado de noite, eu tava com a minha família e a gente tava jantando e eu lembro que escutei um barulho assim muito forte no meu quarto, tipo uma batida mesmo, mas eu não dei bola, a gente esqueceu, jantando, foi dormir. Domingo, eu acordei com os 2 pontinhos assim no meu tornozelo esquerdo e até mostrei pra minha mãe, assim, falei, mãe, que será que é isso? Tá coçando muito, assim, começou a me dar uma reação alérgica, começou a ficar bem vermelho. Segunda de manhã eu acordei e eu encontrei um morcego morto no meu quarto. Eu achei esse dinossauro no meu quarto e eu pensei, até falei pra minha mãe, mãe, que fofinho, não sei o que, daí eu lembrei da mordida, eu fiquei, não é possível. E a gente ligou pra um veterinário conhecido nosso da família e ele orientou que eu fosse pra alguma emergência e levasse o morcego, né? Eu lembro que era a época da pandemia, então eu entrei sozinho, tava super nervoso porque eu não sabia nada, né? E chegando, eles me comentaram que iam ser 12 agulhadas no meu tornozelo esquerdo, do soro antirrábico. Então eu já tava super... Tem essa coisa agradável, né, Marcelo, de que, né, quando você tem que tratar uma mordida que tem risco de raiva, você tem que administrar esse medicamento no local da mordida. Ou seja, você tomou 12 agulhadas no lugar. E parecia que o tempo não passava, assim. Era uma dor e eu ficava ali sofrendo. Eles ainda me avisaram que poderia ter uma reação alérgica. Então eu poderia ter uma reação alérgica e tinha que ficar esperando no hospital. E poderia até ter um choque anafilático, eles falaram. Que horror! Então, nossa, imagina como você deve ter ficado assustado, né? Eu já tava mandando mensagem pra todo mundo, dizendo socorro, alguém me ajuda aqui, porque eu não sei mais o que fazer. Tava desesperado, assim. O Marcelo foi embora, mas os sintomas pioraram. E a perna começou a ficar roxa, o pé começou a ficar vermelho, e foram idas e vindas de hospitais. Até que ele consultou um infectologista e descobriu que se tratava de uma reação ao soro antirrábico. E um detalhe muito importante, você passou por todo esse sufoco, semanas aí, dor, incerteza, nervosismo, mas ao que tudo indica é isso mesmo, você perdoou o bichinho, é isso? É verdade, Marcelo? Não, eu perdoei, porque né, os animais também não têm culpa, né? Coitadinho dele. Você viu só, Louro? Fiquei com dó. Pois é. Foram 2 semanas que ele teve um sofrimento danado até descobrir que foi o soro e não a mordida do morcego que deu a reação. Mas, de qualquer forma, foi um susto, né? Nem me fala. Agora, se um morcego já deu um problemão desse pro Marcelo, imagina a dor de cabeça para Pamela, que a gente vai conhecer agora. Ela mora na cidade de Campo Novo, no Mato Grosso, e ela teve um morcego em casa. Não, né? Teve 3 vezes morcego em casa. Ela até pode pedir música no Fantástico. Por falta de um. Se você gosta de filme de super-heróis, eu te apresento a trilogia Pamela, a Mulher Morcego, parte 1, Almoço em Família. Me conta essa história, resumidamente, o que aconteceu que você quase virou uma Batgirl aí? O que aconteceu? A gente estava num almoço, a gente foi para um almoço de família e aí ficamos o dia inteiro, final de tarde. Comecinho da noite entrou um morcego na sala que nós estávamos, na salão de festa da casa. Como tinha criança, a gente estava meio desesperado. Um pegou a vassoura, o outro foi de um lado. E nisso eu peguei a vassoura e acabei pegando com a mão e ele mordeu meus 2 dedos. Domingo à noite eu faço o quê? Eu vou citar porque um morcego mordeu meu dedo. Olha isso aqui. E aí começou a maratona das vacinas, né? Quantas foram no total, Pamela? Tomei 4 vacinas. Tem alguns dias se não me engano, foi no domingo que eu tomei, aí toma 3 dias depois, 7, 14, 21. Tomou antitetânica também? Também. Aí eles deram diretamente no meu dedo, né? Nos 2 dedos que foram mordidos. Parte 2.
Morcego na lavanderia. Tava aberta a janela da sacada e eu tava no andar de cima. Quando eu desci para vir na cozinha, encontrei com ele na frente, na porta, no pé da escada, bem aqui, né, no pé da escada. Eu pulei no sofá, desesperada. E você saiu de casa, né? Eu passei o aluguel pro morcego, entendeu? Ele acabou entrando na negócio de roupa suja, né? No balde de roupa suja que nós temos na lavanderia. No dia seguinte, eu tava tomando café. Esse meu amigo veio e falou assim: amiga, achei o morcego. Tava dentro da máquina. Ele acabou sendo lavado junto com as roupas. Triste fim, o morcego foi acidentalmente centrifugado. Parte 3. A caixa de papelão. Eu tava em ligação com a minha mãe, retirando as mudanças da caixa, colocando a mão dentro da caixa para pegar as coisas. E aí foi onde eu ouvi um barulhinho e falei: o que é isso? Coisa estranha. Quando eu olho, é um morcego. E um detalhe, né? Os 3 episódios aconteceram em uma semana. Assim, eles gostaram de você, Pamela. Eu sinto muito, tenho que dizer, assim. Como é que tá a sua estratégia para não receber esses visitantes na sua casa? Eu coloquei um monte de repelente elétrico pela casa. Ele tem um ultrassom que espanta os bichos, mas a gente não consegue ouvir, né? Os seres humanos não escutam. Ele é, inclusive, para ratos e morcego. Só é possível achar engraçado porque deu tudo certo, felizmente, né? Graças a Deus. Pois é. Então, aí você pode estar se perguntando assim: e agora? E se um morcego aparecer na minha casa também, né? O que é que eu devo fazer? E para tirar essa e outras dúvidas, eu vou conversar já, depois do intervalo, com o biólogo especialista em controle de pragas, Randy Braudesca. Acertei? Eu vou pro intervalinho e volto já com dicas do Randy, tá bom? Até já. Bom, eu estou aqui com o nosso especialista, Randy Baldresca, biólogo formado pelo Mackenzie, especialista em controle de pragas. E ele me trouxe aqui, eu estou aqui com uma mesa cheia de morcegos, né? Olha Alguns só. tipos de morcego. Olha, Lourinho, para a gente conhecer, que tem gente, inclusive na cidade grande, Sim. que nunca viu um morcego, né? Exatamente. E tem gente que mora, inclusive, no interior e nunca viu um morcego, não é Sim, só nunca na teve cidade contato. grande, não. Sim. Qual a diferença de cada um deles? É uma espécie, pelo nome que eu estou vendo aqui, né, em cada um desses. Sim. Qual a diferença entre Primeiramente, um bom dia estar com você aqui para Obrigada, poder elucidar Randy. questões acerca desses mamíferos alados que são fundamentais para a manutenção e o equilíbrio ecológico dos São mamíferos. né? mamíferos alados que têm a função no meio ambiente. Haja vista que aqui a gente tem exposto o Molossus, que inclusive é a espécie de insetívoro, Quer dizer, ele come insetos. insetos, polinizador também, e o que foi demonstrado na casa do Marcelo muito claramente é essa espécie de morcego. Então, a gente tem que tomar cuidado, Ana, porque como você muito bem colocou, eu costumo dizer que a maior praga do mundo somos nós, seres humanos. E com a destruição de matas ciliares, destruição natural do habitat desses animais, esses animais procuram Não tem muitas pra onde vezes... ir, né? Tem que buscar um lugar para viver. Muitas vezes, e Na procuram cidade, isso às às vezes vezes. na casa da gente. É. Então, uma outra questão que a gente precisa também sinalizar é que se esses animais, esses mamíferos, tanto os morcegos insetívoros frugívoros, que já a gente já vai falar do desnodos rotundos, que é o morcego hematófago. O hematófago é aquele que vai nos animais, por exemplo, em cavalos, em Bois, capivaras. e sugam o sangue. Suga o sangue. São esses três aqui. Esses três, desnodos rotundos, morcego hematófago, que o ambiente natural deles é cavernoso, ele vive em cavernas. Olha. Mas que justamente por causa dessa condição de destruição do seu habitat, eles vêm constantemente sendo avistados na região urbana, no parque, por exemplo, já foi notado no Parque do Trianon, na Avenida Paulista, no Parque do Tietê. Se eu olhar para esse, olhar para esse, olhar para aquele, o que difere esse, que é o hematófago, dos outros? Que tem alguma característica física nele? Sim, a Qual gente é? pode mostrar aqui, se você me permite. Aqui a gente tem uma estrutura do Molossus. Ele possui como se fosse um rabinho, Tem. uma cauda, Isso. que a gente pode ver nitidamente na casa do Marcelo, Sim. ele se locomovendo.
O morcego hematófago dos nodos rotundos, que se alimenta de sangue, ele tem esse nariz dorso ventral. Ele na verdade, ele tem um nariz achatado. Olha. E ele também é um pouco maior que as demais espécies. Ah, ele é grandão mesmo. E esse aqui, o Artibeus lituratus, ele tem essa orelha pontuda. A gente pode notar que esse aqui, praticamente, a orelha dele é quase... Não dá para se notar, né? A orelha escondidinha e o Isso. nariz é para cima, assim, olha. Isso, Para ó. dentro e para cima. Se a gente puder mostrar Ó. aqui, ó. Olha Aqui a aí. gente pode notar, ó. Olha o nariz dele. O nariz dele é bem achatado, né? E é uma forma, inclusive, de facilitar este animal de se alimentar. Porque se ele tivesse um nariz desenvolvido, praticamente dificultaria ele em sugar o sangue. E o que faz ele sugador são as presas que ele tem, Isso, são os caninos dele que são perfurados. perfurados. Como o da cobra. Exatamente. E uma característica muito peculiar dos morcegos, Ana, que pouca gente sabe, que os morcegos, eles estão relacionados àquela ideia do Drácula, nada disso. No caso de cavalos, de bois, de capivaras e até mesmo do homem, porque inadvertidamente eles podem predar o homem, ou seja, se alimentar, esses animais não voam e diretamente no bicho, na sua presa. Eles caminham, eles têm a capacidade de andar pé ante pé para causar pouco observação da presa, fazem um pequeno orifício na base do calcanhar, que o animal muitas vezes nem percebe que aquela ação está ocorrendo. Tá. Então, diferentemente do que as pessoas possam pensar, Que ele vem voando. que ele vem voando e voam na gente na cama, não. Eles escalam, eles têm o poder de escalar muito forte. Caraca, E a gente eu não sabia. Louro, é verdade. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes esses animais, eles não costumam entrar na casa da gente. Se isso ocorre, nós podemos citar duas situações. Primeiro, inadvertidamente ele entrou perdido e está alojado ali, mas ele não vai ficar no chão, ele vai ficar em lugar alto. Porque ele dorme, inclusive, pendurado. De né? cabeça pra baixo. E precisa de um lugar mais escurinho para ele dormir. Exatamente. Agora, Ana, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, caso de saúde pública. Esses animais, tanto os insetívoros frugívoros, ou seja, que se alimentam de insetos e de frutas, quanto os hematófagos, que se alimentam de sangue, podem estar contaminados com o vírus da raiva. E a olho nu, a gente não consegue perceber. Um sinal claro disso é justamente o animal estar na casa da gente, no chão. Tá. Que é uma situação complicada. Não é uma situação comum, porque ele, como você disse, ele fica pendurado. É. Nesse caso, a gente não indica, em hipótese alguma, a pessoa manusear o animal sem estar utilizando EPI, equipamento de proteção individual, que consiste em luva de raspa, ou um pano grosso, uma pinça grande ou um artefato físico. Não permitir que crianças e animais domésticos... O bicho pode picar e pode estar com a raiva, mesmo que não seja esse. Porque se esse aqui come frutinhas, esse sangue, esse aqui come o quê? Insetos e frutas também. Daquele lá. Sim. Em qualquer circunstância. A gente tem aqui alguns vídeos que a gente pegou das redes sociais, para inclusive salientar isso que você está dizendo. Eu queria que você comentasse, olha, esse homem aí, ele pegou um morcego com a mão e ainda ficou fazendo carinho na barriga dele. Nossa! Não, dizer, isso é totalmente desaconselhável, perigoso. Dá uma aflição. Não, e eu acho ali que o morcego não está na sua faculdade normal, porque o morcego é um bicho agressivo. Ele vai morder. Na verdade, não o morcego, mas todo e qualquer animal, a defesa dele é morder, né? Se defender de um possível predador. Então, em hipótese alguma, nós podemos indicar isso, é uma irresponsabilidade dessa pessoa. Eu, como biólogo, pesquisador e professor, tenho obrigação de informar, elucidar, esclarecer estas questões e utilizar a ferramenta do seu programa, né? Mais uma vez, quero te agradecer por isso, porque os morcegos acabam se tornando caso de saúde pública. Agora, veja esse aí que deu uva pro morcego, olha lá. Quer dizer, esse morcego aí, ele se alimenta de frutas, porque senão ele não teria comido a uva. Sim, a gente pode notar que essa espécie é justamente o Molossus molossus. É o que eu estou mostrando aqui. Ele é pretinho,
Ele tem essa Rabinho. cauda, esse rabinho. A orelha dele, a gente pode notar que é a mesma. Mas assim, também, se esse animal... Mas onde já se viu isso? Pois, e Dar- assim... dar comida pro morcego? Pois é, mas é uma irresponsabilidade. Que perigo isso, hein? E uma outra questão, Ana, se você me permite, é assim, também a gente não deve entrar em local, por exemplo, forro de casa, forro de armazém, com presença de morcegos. Porque nas fezes desses animais, independentemente da espécie, Nem se ele não tiver lá. se proliferam o Histoplasma capsulatum, que é um fungo causador da histoplasmose, uma doença muito grave, muito séria, que se não for diagnosticada a tempo, pode levar o indivíduo à morte. Caraca. Muito parecida com a criptococose, viu, Louro? Que é a doença transmitida pelos pombos. Nossa. Que também, numa próxima oportunidade, eu gente venho fala aqui disso. discorrer a respeito, que também as pessoas têm, como nos morcegos, as pessoas têm o costume de alimentar essas aves, né, que são símbolo da paz, mas que transmitem doenças sérias, doenças graves, que podem levar o indivíduo à morte. Agora, olha esse outro vídeo aqui, que um jovem estava falando de, às vezes, encontrar um morcego no chão, né? Ele encontrou no chão da escola, olha lá, ó, e fica brincando com ele. Então, olha, Olha o você tá vendo? deitão dele. Ô, Louro, você pode ver como ele tá agressivo? Tá ó. mesmo, olha. E aspecto dele não tá saudável. Não. Ele tá deitado. É. Então, isso, ele pode dar um pulo e morder, de repente, pessoa. a pessoa. E se adquirir a raiva, Ana, é incurável. Ah, é incurável. É incurável. Ah. Você tem que, imediatamente, dependendo da quantidade de vírus infectante, você pode também virar óbito. Esse tá Tanto com cara a de pessoa ser quanto o animal matófago, não doméstico. tá, não? Agora, o que eu devo fazer para a gente não assustar as pessoas? Isso. Se por acaso eu ver na minha casa, assim, de repente, um morcego, né? Porque às vezes não dá nem para você ver que é morcego. Tá voando, você acha que é um passarinho, né? E a Isso. maioria das vezes, se o cara é bom de mira, se ele passa pela janela assim, porque o passarinho bate, Isso, né? isso. E o morcego não. O morcego ele vai e ele sente porque ele se movimenta. Vai lá, me diz. Ele tem lá. um sistema de sonar, que é um radar Ele óptico. tem um radar, ele anda via radar. Exatamente. Ah. Ele manda informação para o obstáculo volta com essa informação, tanto que ele passa em orifícios muito pequenos. Da mesma forma como se a gente pensar o golfinho. O golfinho tem esse poder também. Isso. Aquele sonar Se eu que ele acender uma emite, luz bem forte, ele vai embora? ele pode ir embora. Então, é um conselho que a gente dá. Vedar frestas de telhados, frestas de telhas, porque no telhado a gente tem que se subir no telhado para verificar a infestação de morcego, tá utilizando, como que eu falei, Chama EPI. alguém, não, chama alguém. Chama um biólogo acostumado a esse tipo de situação, porque vai ter o correto diagnóstico e a metodologia correta. Claro. Agora, a luz, ela pode afastar de fato esse morcego daquele ambiente. Agora, se o morcego tiver submetido à doença raiva ou à histoplasmose, ele pode não se afastar. E aí é melhor, como você falou, indicar uma empresa correta, um biólogo acostumado Mas faz a essa o que se situação. ele entrou na minha casa? Então, você pode espantar ou deixa, por exemplo, Deixar tudo aberto. Deixar tudo aberto, todas as luzes acesas. Tá. E não tentar mexer com ele, porque não só a mordida dele pode transmitir doença, mas também se ele te arranhar, porque ele é um bicho robusto, ele tem a asa toda pontiaguda, ele tem garras. Então, pelo simples fato de ele passar voando perto de você e te arranhar, também pela saliva, então ele pode transmitir a raiva no caso. Você tinha me dito antes que quem é o predador do morcego é a coruja. Isso. E que também, gente, tem uma característica importante. Por quê? Porque se tá com lua cheia, sinal assim, o céu tá muito claro. Isso. Aí eles não saem para voar. Isso, porque a coruja vai pegá-los. Porque a coruja vê eles e a coruja vai atrás deles. Então eles só saem quando a lua não tiver, quando não tiver luz no lugar. Quando tiver totalmente escuro. Por quê? Eles não enxergam. Não, eles de fato têm a visão muito reduzida, mas eles têm esse sistema de sonar. Então, no caso de morcegos frugívoros, polinizadores, eles tem um papel fundamental, que é a polinização. Acho que isso é um assunto importante. Qualquer um deles, né? Eu acho que a gente fala assim, vamos matar os morcegos do mundo, você vai acabar com a população mundial, porque cada um deles tem uma função, não é à toa que eles estão na natureza, né? Faz porque parte da cadeia alimentar. Então, por exemplo, esse aqui
os frugívoros vão ajudar o quê? A polinização de frutos, inclusive a banana é polinizada por morcego. Olha! A banana, um alimento super popular, Sim, principalmente na mesa do importante no brasileiro. Brasil, Né? O Artibeus lituratus também é polinizador e controla a população indesejável de insetos, tais como baratas, mariposas, que às vezes possa, porventura, entrar na casa da gente, Sim. mas principalmente baratas. E o morcego hematófago, o desnodos rotundos, ele faz parte, principalmente por ele ser maior, ele faz parte da cadeia alimentar das corujas. Então as corujas adoram se alimentar de morcegos, elas saem à caça dos morcegos, principalmente, como você muito bem citou, em noites claras, noite de lua cheia, lua de quarto crescente, que elas vão enxergar muito melhor e os morcegos vão ser predados por elas. É muito bom saber das coisas. E é importante, quer dizer, você não sair aí falando mal do morcego, né? Primeiro, se você se informar, você vai saber como se proteger, né? E como chamar quem possa te ajudar em qualquer outra circunstância que a gente tenha deixado de falar aqui. Exatamente, eu me coloco à sua disposição. Obrigada. Quero criar com você um canal de informação, Teremos. não só acerca de morcegos, mas de quaisquer outras espécies invasoras de residências. Haja vista que cada vez mais nós vamos ter o maior número de casos de morcegos, de pombos, de cupins, de aranhas, de escorpiões, que é um caso Sim, também senhor. muito grave, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. É verdade. Eu fico à sua disposição, foi um prazer estar Contarei aqui com você. com você. Muito obrigado, Tá bom, Ana. Randy. Até logo. Boa Valeu, tarde pra você, Randy! viu?